Hoje à noite vamos tratar do 12º grau da consciência crística. Algumas pessoas têm me perguntado, que negócio é esse de consciência crística? Onde é que tu arrumou isso? Entendeu? Mas eu não sou o autor da frase, entende? Vida crística, consciência crística. Eu não sou o autor. Na verdade, o autor dessa frase é um filósofo catarinense chamado Holden, Humberto Holden, de Tubarão. Um viajante do mundo e um estudioso de várias doutrinas, fez várias matérias, filosofia, teologia, ele chegou a ser um padre, entende? E, enfim, estudou várias áreas das ciências humanas, esteve em acampamentos no deserto para conhecer a noite mais estrelada e tornou-se um grande poeta. Holden tornou-se um grande poeta e escreveu, então, filosoficamente sobre vários pontos dos evangelhos, incluindo a questão da consciência crística. Ele é também autor de artigos como o homem crístico, ou o homem que se tornou como Cristo. O homem, o ser humano, que se tornou como Cristo. Então, consciência crística vem daqui. E a ideia de trazer a temática de graus de consciência crística é nada mais do que uma avaliação aprofundada do que Jesus de fato disse, e que é relevante, tudo que ele disse é relevante, mas para o homem conscientizado em Cristo, ele já não precisa de um milagre para crer. Um homem que tem a consciência crística, um ser humano, né? Eu falo homem, às vezes eu me lembro que no politicamente correto agora tem que sempre colocar, senão vão dizer que eu sou machista, entende? Então é homem e mulher. Quando trato aqui, eu estou falando do gênero humano, né? Então o ser humano que alcança uma consciência crística é esse ser humano que conseguiu compreender a essência dos ensinos de Jesus. E que já não vai a uma igreja para receber um milagre, para receber uma bênção, para ter livramento disso, daquilo ou daquele outro, nem para receber um carro, uma casa, ou a chave não sei das quantas, para não sei o quê, entende? Essa consciência crística me põe em uma condição em que simplesmente eu confio em Deus. Entende? E já não é nenhuma crença, porque ter consciência crística é mais do que crer. É mais do que crer. É ser fiel ao Criador. É andar nessa luz, nessa iluminação, entende? De em todos os lugares estar conscientizado, iluminado de que Deus está ali. Está aqui, sim, conosco, está lá em casa, está lá no trabalho, está em todas as nossas interações sociais, quer seja ela de trabalho, de estudos ou de divertimento. Entendeu? Essa consciência crística me põe nisso aí. Isso é ter consciência do que Cristo trouxe. É disto que estamos tratando aqui. Então, para aqueles que ainda não tinham compreendido, que estão nos ouvindo em casa, fica a resposta. Entende? Andar na consciência crística é desejar, querer praticar o ensino de Jesus no processo da vida. Entende? Na sua condição existencial. Você sempre lembrar dos seus ensinos. E aí nós vamos ver nessa noite que ele mesmo diz que o seu seguidor deve se despojar de todo o egoísmo. Entendeu? E nos leva a um aprofundamento, então, nessa consciência. Mateus capítulo 16, versículos 24 a 27. Eu não vou ler os versículos aqui, eu fiz um resumo dos versículos, como das outras reuniões. Eu não preciso ler os versículos pelo seguinte, porque você lê em casa, entendeu? E se você tiver alguma dúvida, confira lá a leitura.
Obviamente que Diego às vezes coloca aqui, né, o texto, e você vai ver uma diferença entre a forma que eu vou colocar e o texto. Contudo, se você for um bom observador, você vai observar que eu fiz um resumo do texto e que são sinônimos que eu estou usando, parafraseando o próprio texto e trazendo assim uma linguagem diferente, mais moderna, para aquilo que vamos tratar aqui. Então, dos versículos 24 a 27 do capítulo 16 de Mateus, nós temos Jesus se colocando da seguinte forma. Ele diz assim: se um de vocês escolher o ego, é como eu quero, é do meu jeito, eu penso dessa maneira, é assim que eu vou fazer, está aqui destacando o ego. Eu sou assim. Então ele diz: se um de vocês escolher o ego, perderá a vida eterna. Olha que coisa. Se entre o ensino do Cristo, eu quero aqui destacar que não é só o ensino do Cristo, mas se dentro de toda a visão da humanidade a respeito de Deus, se eu escolher meu ego e não ouvir os santos homens de Deus, as santas mulheres de Deus, porque onde tiver alguém com a consciência crística, e aí, entenda, consciência crística não tem a ver com religião. Alguém pode ser um budista e ter uma consciência crística. Mas espera aí, Môdios, agora não. Agora tu pegou pesado. Parece que eu estou vendo já a gente se coçando. Entendeu? É simples. Nós temos que entender qual é a proposta. Se a proposta é do bem, se a proposta é fazer o bem, se a proposta é saúde, se a proposta é uma vida conectada com o Criador, entende? Em evolução constante de melhoria de vida, então é uma proposta divina. Então é uma proposta que vem da iluminação, da sabedoria de Deus. Nem todos vão conhecer Cristo. Muitos que já passaram por esse planeta e já foram embora, talvez nunca ouviram o nome Jesus, nunca ouviram falar de Cristo. E o que dizer daqueles que foram antes dele? É bom lembrar que Buda foi um doutrinador, que Buda quer dizer o iluminado. Não é legal que Jesus Cristo é a luz do mundo? Você entende? Então, a luz do mundo, o que ilumina? Buda, o iluminado. O iluminado ilumina. Olha só que coisa interessante. E ele citou frases que Jesus citou 500 anos antes de Jesus. Você entendeu? O que perde o valor na boca de Jesus? Não, pelo contrário. Tem um maior valor ainda, porque ele é corroborado por sábios que existiram antes dele. O que dizer de Salomão? Vários textos dos evangelhos que Jesus citou, foi citado antes por Salomão. Aí denigre a imagem de Jesus? Não, para mim isso só mostra Jesus mais sábio ainda, porque sábio é o que dá ouvido às palavras do sábio. O próprio Salomão, ele disse: olha, o que anda com sábio, sábio será. Quem anda com sábio vai ser sábio. Ora, o Cristo a quem nós chamamos de Mestre e Senhor,
não ignorou a sabedoria dos antigos, não ignorou a sabedoria de Moisés, não ignorou a sabedoria de Buda, nem de outros sábios e filósofos que antecederam a ele. Não. Pelo contrário, daquilo em que ele conscientemente percebeu sabedoria, ele usou também em suas frases, em seus ditos, em suas parábolas, em seus contos. Ele usou. Você entende? Porque é simples. Ele sabia que o Criador, desde o princípio de todas as coisas, espalhou sua sabedoria entre os homens. Quando o Criador nos deu aquilo que nos diferencia dos animais, que é a razão, o intelecto, ele deu a todos, ele não deu a um, ele distribuiu para todos. Alguns bloquearam a sua razão, se deixando levar por aquilo que dentro do texto de Gênesis, no capítulo 3, é a analogia da alma humana em seu estado masculino e seu estado feminino. Vai pegar um pouquinho aí agora. Onde reside a imaginação e que faz as escolhas entre a emoção e a razão. Para o leitor não iniciado e primário na leitura bíblica, parece que ele vê Deus fazendo um boneco, até porque os pastores ensinaram assim, padres ensinaram assim. Que Deus fez um boneco, botou o boneco ali, depois soprou no nariz do boneco, e aí veio o fôlego de vida, e o boneco se mexeu. Dias depois, Deus viu que o boneco está sozinho, entende? E aí, ele foi lá, pegou uma costela. Você entende que isso tudo aí é uma história infantil? Você entende que é uma história infantil? E que, na verdade, Adão é a humanidade. Adão não é o nome de um homem. Adão é humanidade. Havá, que nós chamamos de Eva, não é uma mulher. Havá é vida. Entendeu? A humanidade na vida. E a serpente? E a serpente, que todo faz uma confusão. Alguns acharam até para a serpente uma outra mulher, Lilith. Entendeu? A serpente, ela é só a figura da imaginação. Ela é a figura da imaginação. Entendeu? Então, não é o assunto de hoje, eu não vou entrar em detalhes, é só para você pensar depois, pesquisa em casa, vai pesquisar. Agora só não vai para a internet pegar pastor radical ali que fica, você vai morrer doido se escutar ele. Entendeu? Vai aos livros mesmo, vai às pesquisas, vai aos livros de história, entendeu? Vai conhecer. Tem aqui meu neto Vitor, que eu devo elogiá-lo nessa noite, Vitor. Entende? Que eu pedi para ele fazer uma pesquisa, eu estava com preguiça, e eu pedi para ele fazer a pesquisa, entendeu? E pedi para ele que me trouxesse tudo sobre os sumérios. Uma das primeiras civilizações, os primeiros a formar cidades, né? E o Vitor foi lá e ele destrinchou tudo e me deu de mão beijada subsídio para pregação, entende? Fez um vídeo e me mandou, vovô, eles inventaram a escrita, eles inventaram a roda, eles formaram as cidades, os primeiros a fazer uma organização social, a ter tribunais, é isso, Vitor? Ter tribunais e tudo mais. Entenderam? Vocês precisam ser como o Vitor. Às vezes tem que ir lá para pesquisa, não querer tudo de mão beijada. Entendeu? Porque vocês vão aprender se pesquisar, se desejar saber. O Salomão disse, olha, se alguém quer sabedoria, invista na busca da sabedoria. Não tem aquele versículozinho no Provérbios que a maioria usa que diz que é para buscar a Deus? Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão? A maioria pensa que está falando de Deus. Não, o contexto é da sabedoria. É a sabedoria que diz, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Aqueles que madrugam na pesquisa, na busca de encontrar sabedoria, encontram a sabedoria.
Entendeu? Então, é preciso entender isso. Ora, voltando lá na questão do Gênesis, pesquisem, que vocês vão entender justamente o que emana da cultura hebraica, da cultura judaica, tá? Entre os hebreus. Vocês vão ver que eles fazem uma leitura diferente. Aprendam a não ler só o que está escrito, mas a entender o propósito daquilo que está escrito. Lá são várias parábolas. Até Caim e Abel é uma parábola. Você entende? Para mostrar o nosso lado ruim e o nosso lado bom. E que na maioria das vezes, dentro do contexto da humanidade, o lado ruim assassina o lado bom. Se você pedir uma avaliação às pessoas, só, mas tem que ser sincera a avaliação. Você é mais bom ou mais ruim? A maioria vai dizer que é mais ruim. Até porque há um receio de se orgulhar em dizer que é mais bom. Entendeu? Não foram várias as vezes que eu dei oportunidade aqui, e os amigos que vieram falar aqui, disseram, a gente tem os seus defeitos, ele está dizendo, eu sou mais ruim. Entende? A gente não é bem como é para ser, tem que perder essa mania. Ei, seja o que é para ser. Seja bondoso, seja generoso, seja misericordioso, seja o que é bom. Essa é a grande verdade. Mas então aquelas coisas do Gênesis ali, que estão em analogia, para nós avaliar e ir a um aprofundamento de parábolas. Tem que ler como ler parábola. Como você lê lá as parábolas de Jesus, você também vai ler as parábolas que estão no Gênesis. Nunca pense que aquilo que está lá é um escrito científico, porque tem gente que pensa que o que está no Gênesis é um escrito científico revelado pelo Senhor. E não é. Não é. Isso ali faz parte da pedagogia judaica. Entendeu? E nós precisamos entender o que eles estão dizendo com aquilo lá. Você entende? Irmãos, eu vou parar aqui só um instantinho. Está frio? Por favor, levante a mão quem está com frio. São 3 contra o resto. Eu tenho que desrespeitar vocês. É que eu vi uns tão encorajadinhos ali que eu digo, tá muito frio. Então, olha lá. Bom, voltando ao assunto, tá? Jesus diz, olha, você negue o ego. O que a história do Gênesis trouxe para nós? Que o humano, na vida, não negou o seu ego. Essa é a história do Gênesis. O ser humano, ao longo da vida, através de Rava, não negou aos desejos da sua imaginação. Como consequência, irmão Deus, mas foi empurrado para fora do jardim e a mulher tem dores de parto. Ali é tudo. Quem tem dores de parto com a saída da inocência somos todos nós. O humano, ao longo da vida, quando segue a sua imaginação, deixando de lado a palavra de Deus, tudo que ele vai ter são dores como que de parto. Vai sofrer, vai ter tristeza, vai ter angústia, vai ter decepção, porque ele não seguiu as orientações do Criador. Aquilo está escrito para que a gente enxergue isso. Agora veio Jesus lá na frente, e o que Jesus vai dizer? Olha, o problema seu não tem nada a ver com o inferno, não tem nada a ver com revolução e rebelião no céu, esquece essa coisa arada toda. Veja que se fosse eu dizendo isso ia dar problema, mas é Jesus. Ele diz, o problema teu está no ego, o problema está dentro, nas tuas imaginações. Ele está se referindo a Gênesis. Estar aqui, no teu jardim do Éden, entendeu? No jardim da tua alma,
onde florescem teus sonhos, tuas imaginações, teus desejos, tuas vontades. Tudo começa aqui. E aí, à medida que você olha, tem coisas aqui que Deus diz para ti: deixa isso de lado. E tem coisas que Deus mesmo diz para ti: desfruta. Desfruta. Cabe a cada um de nós, na ação do livre-arbítrio, e só por isso temos livre-arbítrio, porque nós temos uma razão que pode pesar cada escolha. A temática dessa noite é escolhas e resultados. Toda escolha nossa vai ter um resultado. E nós precisamos usar a razão para fazer a escolha, não deixar a imaginação nos dominar através de nosso lado emotivo. Eu não posso ser emotivo sem razão. Quem é muito emocional e não usa da razão sofre mais, tem mais dores de parto, adoece mais, tem mais sofrimentos ao longo da vida. Então, Jesus está dizendo: se um de vocês escolher o ego, perderá a vida eterna, mas quem vencer o seu ego, viverá para sempre. Olha que coisa extraordinária. Ele diz: resiste o teu ego e dá ouvidos ao que eu te digo, porque o que eu estou te dizendo é o que Jesus está falando lá. São do Pai, são as palavras do Pai. Eu estou fazendo para ti resumo da vida inteira. Jesus: eu vim ensinar vocês a viver. O Buda ensinou, mas a maioria não quis. O Krishna ensinou, mas a maioria não quis. Moisés ensinou, mas a maioria não deu ouvido. Os profetas ensinaram, mas a maioria não aceitou o que eles ensinaram. Agora o Pai enviou eu. O Pai enviou eu. Jesus falando. Entendeu? E eu espero que vocês aceitem o que eu digo. E eu vou começar a consertar as coisas de vocês. Vocês estão, em nome do livre-arbítrio, vocês estão vivendo sempre o que vocês querem, sempre os desejos de vocês. E vocês não perceberam que satisfazer aos desejos de vocês tem levado vocês a sofrimento. Faz uma inversão agora. Para de ser egoísta. Para de querer tudo do teu jeito. Deixa de andar nos teus caminhos e ouça o que o Pai do céu manda eu dizer para vocês. Palavras de Jesus. Se vocês me derem ouvido, e no contexto aí do versículo fica bem claro para você, que diz que aquele que negar a si mesmo, nega o ego. Entende? Eu desisto do meu egoísmo. Ele disse: então, a partir desse momento eu ganho vida de verdade. Em outras palavras, Jesus está dizendo que a vida egocentrista é uma vida de possessão. As pessoas não param para pensar nisso. As pessoas têm medo do diabinho, têm medo do aquele que anda com um garfo, tem medo disso, daquilo, daquele outro. Ei, tem que ter medo de egoísmo. Tem que ter medo de ser egoísta. Não tem diabo nenhum que vai fazer você sofrer se você for cristocêntrico. Se você adquirir a consciência crística, você não terá demônio algum que se aproximará de você. Essa é a grande verdade. O grande Satanás que se opõe a nós é o ego. Esse pode ser chamado de Satanás. Jesus continua: o homem que só pensa em si, egóico, pode ganhar fama, dinheiro, pode ganhar o mundo inteiro, mas perderá a sua alma, a sua psique. O homem egocentrista adoece na alma. Chega um momento que ele é dono do mundo, mas é escravo de tudo que tem.
Ganhou fama, mas está descontente. Acumulou dinheiro, mas não é feliz. É dono do planeta Terra, agora ele comprou o planeta Terra, entendeu? Mas está totalmente adoecido na sua psique. A palavra que ele traduziu aqui, verteu por alma, é psique. A sede emocional. A sede das vontades, a sede dos desejos. Ou seja, há um buraco lá dentro, um buraco, tamanho do buraco negro, que está engolindo todas as estrelas da sua vida e está levando ao caos. Daí a resposta a pergunta que muitos fazem: por que ele ia tão bem e se suicidou? Por que tinha tanta fama e fez uma coisa dessa com ele? E aí tem várias coisas que o sujeito faz consigo mesmo. Alguns vão se mutilar. O que leva um homem com muitos recursos, com grandes conglomerados de empresa, entrar numa sala, botar anzóis e se amarrar, pendurado pela própria pele, entende? No teto da casa, pagar pessoas para fazer isso com ele? Só tem uma explicação: tem um buraco negro naquela alma. Seu céu virou inferno. E alguns ainda têm medo do inferno. Não precisa ter medo do inferno. Esse inferno aqui que você lê aí na Bíblia, esquece ele. Deixa para lá. Já há um inferno que atormenta os homens egocentristas. Porque no profundo, o egocentrista, ele não gosta mais nem dele, ele é insatisfeito até com ele próprio. Quando não tem mais nada para ele dissolver em suas angústias, ele começa a odiar a sua orelha, e é capaz de cortar a orelha e triplicar a orelha de tamanho, entendeu? Vai lá, bota um alargador pequeno, depois outro, quando tu olha, ele parece uma coisa horrível. Mas o que está havendo com esse indivíduo? Ele está com algum problema dentro. Entendeu? Tem alguns que cortam a língua pelo meio, mutilam dedos, botam chifres na cabeça. O que é isso? É uma alma insatisfeita consigo mesmo. Mas é insatisfeita no seu interior. E como consequência, fica insatisfeito também com o seu corpo e com tudo que está em volta. É horrível. Por isso Jesus está dizendo: se vocês escolherem o ego, vocês perderão a vida eterna. Não tem como se eternizar. Não tem como se energizar através de Deus para eternidade se for egocentrista. Aliás, eu fico pensando que se Deus colocar um egoísta dentro da esfera do reino dos céus, ele vai ficar insatisfeito até com o trono de Deus. Não tem nada que dê jeito nele. Jesus diz: ninguém pode comprar a vida eterna. Eu voltarei na glória do Pai com os mensageiros do Pai, com os seus mensageiros, e cada um será retribuído segundo os seus feitos. Então, espera aí. Por que o egocentrista não tem vida eterna? Porque ele só pensa nele. Logo, ele não faz nada por ninguém. Você entendeu? Ele não ajuda ninguém, ele não quer ver o sucesso de ninguém, porque ele é egocentrista, o negócio é todo para ele. Se é dele, ele está contente. Se é para o outro, estou fora. Como consequência, Deus vai usar da matemática divina para retribuir cada um segundo os seus feitos. Ora, se os meus feitos são só para mim, eu já estou recompensado. Consequência, não terei nada de Deus. Eu poderia aqui encaixar aquela parábola do rico e do Lázaro, onde o rico
não fez nada pelo Lázaro. O rico não investiu nada no pobre. E é interessante porque aquela parábola me chama a atenção por algumas coisas. Primeiro, o rico não fez mal para o pobre. Olha só. Não xingou o pobre, não correu com o pobre do portão dele. Diz que o Lázaro ficava lá no portão. Logo, ele não correu com o Lázaro dali. Entendeu? Só que o grande erro desse rico e o que o conduziu ao tormento foi o fato dele não ter feito nada de bom. O que se conclui que não fazer o bem já é pecado. Eu não preciso fazer o mal para ser alguém excluído da vida eterna. O fato de eu não fazer o bem, já estou cometendo pecado. Se eu não ajudo, eu já estou errando. Se eu não abraço, eu estou errando. Se eu não me aproximo, eu estou errando. Se eu não cubro o que está nu, eu estou errando. E tem irmãozinho, crentão, olha a palavra aqui, crentão. Quando eu digo crentão, eu lembro daqueles santarrão, daqueles carola, né? Que tudo é pecado, mas ele não ajuda ninguém. Ele não dá um pão para ninguém. Entende? Vem alguém, bate palma, pode ir embora. Ele olha lá, se for tu, Elias, ele já olha lá do céu, vai embora, tá barbudo, com touca, vai embora. Não pode. Entende? Está errado. Eu preciso olhar para o outro e entender que é um semelhante a mim. Entendeu? Se ele está com fome e eu não dou comida, eu não sou um bendito do Pai. A consciência crística deve me levar a essa realidade. Eu preciso ser uma pessoa que entenda isso, para eu poder ter a retribuição dos meus feitos. Irmão Adilson, a salvação é por graça, não é por obras. Vai nessa. Te ensinar essa teologia do inferno, entendeu? Por toda a Bíblia, onde você abrir, a salvação tem a ver com as tuas obras. Entendeu? O sujeito que crê em Jesus, aceita Jesus, desce nas águas, entendeu? Participa de ceia, está no círculo de oração, está não sei aonde, que tem igreja que tem de tudo, círculo de oração, tem a reunião da comunhão, tem a reunião das irmãs, dos irmãos, tem das crianças, vai botando tudo que você quiser no pacote. E não faz o bem para ver se tu vai ter recompensa como vida eterna. Não se iluda. Entendeu? Não se iluda. Continuando. Aqui terminamos o capítulo 17. Esse é o resumo do capítulo 17 de Mateus. Capítulo 16 de Mateus, que nós tínhamos trabalhado domingo passado uma parte e ficou a outra parte para hoje. Em Mateus 17, 20, Jesus continua instruindo seus discípulos. E o resumo de todo o capítulo 17 está nesse versículo de número 20, em que Jesus diz, em que os discípulos dizem, por que não conseguimos realizar certas coisas? Os discípulos perguntam para Jesus. Por que nós não conseguimos realizar certas coisas? Por que não conseguimos ajudar algumas pessoas? Exemplo, curando-as, tratando delas, mudando as condições de vida delas. Eles perguntam isso para Jesus. Por que a gente não consegue realizar algumas coisas? Eu penso que hoje perguntaríamos muito mais. Porque ao olhar o histórico dos feitos de Jesus, fica a pergunta, Jesus até disse que fariam obras maiores do que aquelas que ele fez. Entendeu? E aí os discípulos fazem essa pergunta, ao que Jesus responde, por que vos falta coragem? Na tua Bíblia está escrito assim, na minha também, mas lá no texto bíblico está assim, por causa
da vossa pouca fé. Eu já ensinei para vocês que a palavra fé, vertida do grego em que está escrito, para o português, é fidelidade, coragem e confiança. Esse negócio, eu creio em Deus, eu tenho fé. Pensa na mentira. A maioria que diz que crê em Deus, dá uma tremedeira quando o médico dá um diagnóstico meio negativo, assim. Quer ver se der uma falhinha na ultrassom? Ai, Jesus, tem gente que só de vir contar já está morrendo. Eu digo, vive em nome de Jesus. Levanta esse astral aí, entende? Vamos lá, sossega. Uma vez veio uma irmã, apavorada perto de mim. Irmão Adilson, ora por mim, porque eu vim do médico agora. Já começou uma choradeira. Eu disse, meu Deus, o que deu? Não, eu estou com nódulo no seio. Eu disse, sim, mulher, tem milhões de pessoas que têm um nódulozinho no seio. Mas, irmão, pode ser um câncer. Eu digo, também pode ser só um lombinho aí que não tem nada a ver com nada, entendeu? Que não é nada. Por que tu tem que ir sempre para o negativo? Mas tu ora por mim? Eu disse, mas eu oro agora. Se tu tiver coragem para confiar, eu vou orar agora. E oramos. Semanas depois apareceu ela toda alegre, toda sorridente. Glória a Deus, aquela oração. Foi nada. Eu só estimulei a fé dela. Foi a coragem e a confiança que ela teve. Mas não foi a oração, irmão Adilson? Eu posso te afirmar que não. Nem eu não estava acreditando que aquilo era câncer. Mas não é o que vale a partir de mim, é o que vale dentro de ti. Entendeu? O que vale aí dentro de ti. Eu podia passar uma noite só contando testemunhos de oração, que os irmãos creram que foi a oração. E que eu sabia que não tinha nada a ver com a oração, era um estímulo que eles receberam. Por que várias vezes Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Salvou aqui, a tua fé te curou. A tua fé tirou o mal que tu achavas que tinha. A tua fé anulou a negatividade e o horror que estava na tua mente. Vai, a tua fé. Não disse foi eu. Ele não disse, vai, que eu orei e o Pai agora já atendeu e tu está indo curado. Ele disse, não. Ele disse, vai, pistes te salvou. Tua fidelidade, a confiança a Deus, tua coragem te salvou. Você está entendendo? Irmão, Deus, tu não tem medo de ensinar isso? Não. Eu sei que vocês podem começar a ficar tudo em casa, cheio de coragem, entendeu? E não nem precisar mais de mim, mas eu vou ser um homem feliz, porque então vocês aprenderam a confiar em Deus. Continua Jesus, porque vos falta coragem. Se vocês forem fiéis, corajosos e confiantes, como um grão de mostarda, que é potencialmente uma árvorezinha, não é assim? Um grão de mostarda em potencial, quando eu te mostro um grãozinho de mostarda, uma coisinha mínima assim, né? Menos do que um grãozinho de arroz, né? Quando eu te mostro um grão de mostarda, você olha e eu pergunto o que é isso, claro que você vai responder, é uma semente, não é? Mas como eu gosto de saborear as palavras, eu vou adiante. O que é uma semente? Porque Jesus está falando como? Ele não está dizendo do tamanho. Ele está dizendo que é como um grão de mostarda. E aí quando eu olho para uma semente, em potencial, eu estou vendo uma árvore. Você olha para uma semente de laranja, o que você está vendo? Uma semente. Mas se eu te perguntar, mas o que é isso? O que é essa semente? Você, não, isso aí dá uma laranjeira. Isso aí potencialmente cresce, se desenvolve e vai ser um pé de laranja. Então ele diz, se vocês só forem fiéis, corajosos e confiantes, como um grão de mostarda,
Potencialmente vocês vão melhorando, crescendo na consciência crística. E vocês vão então poder alterar o físico matéria. Como assim, meu Deus? Vocês vão poder alterar a textura das coisas, o volume das coisas e até o lugar das coisas. Você sabe o que isso significa? Transportar montanha de um lado para o outro. Mudar a textura física, sim. Jesus mudou a água para vinho. Volume, sim, ele fez de uma mão mirrada, uma mão cheinha igual a outra. Mudar o formato, sim. Ele pegou pé torto e endireitou, perna ressecada e torta, ele fez certinha, alinhadinha. E o que ele está dizendo é que se vocês forem fiéis a Deus, seguir as palavras de Deus, e tiverem a coragem de confiar para que Ele realize em vocês, através de vocês, o mesmo que Ele faz com um grão de mostarda, que transforma o grãozinho na maior das árvores hortaliças. Se vocês tiverem essa confiança, vocês vão mudar o padrão das coisas, vai haver alquimia, vocês vão mudar a química, vocês vão fazer as coisas serem diferentes. Vocês poderão até mudar montanhas de lugar, se tiverem coragem, nada vos será impossível. Isso não é mística. Você sabia que cientificamente está comprovado as palavras de Jesus? Sim ou não? Você já leu sobre isso? Você sabia que os seus pensamentos mudam as moléculas de água? Se fazer um aquário aqui, e nós começarmos a pensar coisas boas, vocês sabiam que as moléculas da água dentro daquele aquário vão ficar tudo como estrelinha no céu, organizadinha, constelações, você olhando com o microscópio? E que se nós pensarmos coisas negativas, coisas que não gostamos, elas viram caóticas. Experimento científico. Leia a respeito. É bom lembrar que a maior parte do nosso organismo é composto por água. Imagina pensamento ruim aqui, o que estraga no corpo todo. Imagina a gente ficando irritado, o que sai de ruim, o que descarrega de energia ruim para o corpo todo, e quantos distúrbios e transtornos vão ocorrer nas nossas células, dentro do nosso organismo. Li a respeito de um experimento também científico, em que pessoas dentro da UTI estavam indo embora. E o médico avisa, piorou o quadro, a coisa, e vem a família e fica do lado de fora. Fica do lado de fora da porta. E começa a orar e desejar o bem. E suplicar em seus corações, sem barulho. Quando for no hospital orar, não precisa fazer barulho. Deus lê os teus pensamentos. A verbalização é para nós, não é para Deus. Eles começaram a desejar, Deus, deixa mais um pouquinho. E lá dentro, em experimentos científicos, o paciente começou a melhorar. E começou a melhorar. Notou-se também que aqueles pacientes que não tinham ninguém intercedendo, ninguém rogando por eles, normalmente pioravam. Normalmente, que eu digo, dentro dessa experiência. Você entende? Tinham pior. Alguns foram ao óbito. Ora, Jesus, há 2000 anos atrás, já estava ensinando
sobre a coragem de ser otimista, a coragem de ser positivista, a coragem de encarar a vida com leveza, a coragem de acreditar que o Criador que nos trouxe para esse planeta, que nos colocou aqui, não nos deixou sem munição para uma vida extraordinária. É isto que ele está tratando aqui. Deixa o egoísmo de lado, ouve o que o teu Criador fala com você ao longo da história. Garimpa nos livros sagrados, todos. Eu não gosto da palavra sagrado, não, porque quem sagrou foi a gente, tá? O sagrado é a gente que faz. O santo é. Ninguém pode fazer um santo. O santo é santo. Deus é santo. Ele é. Mas o sagrado é a gente que faz. Alguns compram um violão e dizem, ó, vou consagrar ao Senhor. Daí não toca nenhuma música caipira porque está consagrado ao Senhor. É só grandioso és tu, grandioso és tu. Entendeu? É a gente que faz essas coisas. Tem uns que sagram o templo, né? Se nós inventar de fazer uma noite dançante aqui, não pode, porque aqui está consagrado. Está consagrado. Eu não consagrei essa casa, não. Eu já não deixei também. Então, a casa está liberada. Entendeu? Porque eu não tenho que consagrar nada. Não tenho que consagrar nada. Deus está em todos os lugares, irmãos. Aí diz, mas lá no boteco ele não está. Então ele não é onipresente. Como é que tu me explica? Deus não vai lá no baile. Ah, é? Então ele não vai lá? E como é que ele é onipresente? Você não entende que se tirar Deus aqui dessa pontinha do sino aqui, se tirar Deus daqui, ele já não é mais onipresente? Não dá para diminuir Deus, irmãos. Deus é tudo em todos. Deus está em todo lugar. A sua essência, a sua presença é plena. Ou então não é Deus. Quem inventa que ele não vai lá, somos nós. Quem diz que ele não participa daquilo ali, somos nós. A mediocridade da nossa mente, porque às vezes para nós, uma dança é um pecado. Salomão disse que para o sábio é um divertimento, mas para o tolo é um pecado. Não serve bem a Deus, não. Eu vi ele dançando lá no baile de casamento. Não sei. É assim que funciona. As pessoas não evoluem, né? Então, será que você entende que Deus tem a maior alegria de nos ver alegre? Tem gente que pensa que Deus só gosta de gente chorando. Eu já pensei assim. Já passei noite toda chorando, Nivaldo. Eu acho que o pai estava se torcendo no trono da glória, doido para me dar um pedala Robin, né? Cala a boca, guri. Tu tem tudo aí, agora fica nessa choradeira aí. Não é assim? Graças a Deus que eu aprendi que não é desse jeito, Wilterson. Não é diferente. Deus tem o maior prazer em que nós sejamos alegres. Ele nos deu a liberdade e a gente fica travando os caminhos. Quem é que travou os nossos caminhos? Foi Deus? Não. Deus nem para fazer o mal, Ele não nos tranca. Você sabia? Se quiser sair para fazer o mal por aí afora, Ele não vai dar uma rasteira em você, não vai botar uma corrente, não vai algemar você, não vai fazer nada contra você, porque Ele não pode ir contra Ele mesmo, e Ele nos deu o livre-arbítrio. De sorte que se nós quisermos fazer tudo errado, nós vamos fazer tudo errado. A coleta vem, a recompensa vem. Só que, se nós escolhermos fazer tudo que é bom, é um prazer, é o que Deus mais quer. Deus quer nos ver felizes para cima, entendeu? Deus quer nos ver animados, de cabeça erguida. Assim, sabendo que podemos, com coragem e confiança em Deus, sendo fiel às suas palavras, podemos mudar as circunstâncias no entorno de nós e transportar até montanhas. Você entende o provérbio? O transportar montanhas, você pode pegar os problemas difíceis e deixar ali, ó.
e olhar eles aqui de longe e dizer: aqui daqui eu vejo com outros olhos, vou resolvê-los. Estava conversando com o irmão Zilindro aqui no início, e estava dizendo para ele que dentro da cultura judaica tem uma coisa que eu gosto muito, que é: nem todo mal é tão mal, e nem todo bem é tão bem. Ou seja, em todo bem tem um mal, e em todo mal tem um bem. Eu preciso aprender a olhar as coisas e usar da inteligência, da razão, e fazer cálculos sobre todas estas coisas que me são colocadas no caminho da vida. E aí fazer boas escolhas, sempre motivado, como no Sermão da Montanha, motivado, com boas intenções, sendo um bem-aventurado do Pai, olhando para todas as coisas, para que eu faça o melhor. Se todos quiserem fazer o mal, que eu faça o bem. Se todos quiserem odiar, que eu ame. Se todos quiserem punir, que eu me exercite na misericórdia. Se todos quiserem prender, que seja eu o homem da chave que liberta. É assim que cada um de nós deve pensar, porque tudo que nós fizermos voltará para nós. Tudo aquilo que fazemos volta para nós. À medida que medimos, nós seremos medidos. Ou com a medida que medirmos, seremos medidos. Com o peso que pesarmos, seremos pesados. Não terá medida diferente para nós, é aquela que nós fazemos para os outros. Então, aprendido isso, nós nos libertando do egoísmo e fixando a nossa confiança em Deus, sendo fiel aos seus ensinamentos. Fiel aqui não tem nada a ver com... Você já entendeu? Eu não queria mais falar essa palavra, eu estou tão viciado nela que eu tenho que aniquilar ela do meu vocabulário. Entende? A questão de religiosidade. Eu vou tentar aniquilar ela do meu vocabulário, vou tirar isso fora. Entendeu? Se nós formos fiel ao Senhor, confiarmos plenamente em suas palavras e tivermos a coragem de agir conforme a sua orientação. Você sabe por que precisa coragem para colocar as palavras de Deus em prática? Porque Ele não fica insistindo com a gente. Pai, mãe, amigos, irmãos, todos aqueles que nos querem bem, eles insistem quando eles dão um conselho, né? Faz assim, mas tu não faz desse jeito. Faz assim. Não é mais nem conselho, é quase uma imposição, né? E a gente transfere isso para Deus, mas Deus não é assim. Deus traz esse conselho maravilhoso e Ele deixa conosco, escolhe. Às vezes a gente leva um tempão para botar em prática os conselhos de Deus e a gente apanha tanto, mas não apanha dele, apanha da vida. E Ele é tão bom, mas tão bom, como cantamos essa noite, que quando a gente se volta para Ele, voltasse, né? Seu tancinho, eu não tinha te falado que era para tu fazer diferente. Ele dá uma alisadinha na cabeça da gente, a gente passa uma vergonha. Tem vezes que a gente fica até com vergonha de falar com Ele. Já teve? Eu já tive vergonha de falar com Deus. Eu disse, meu Deus, eu já falei, eu já pedi tanto perdão, eu já disse tanto que não ia fazer mais, agora fiz de novo, como é que eu vou falar com Ele? E aí vem um problemão, porque a gente humaniza Ele. Deus não é humano, Deus não é um homem, entendeu? Deus não é um homem, Deus é espírito, Ele é o Criador. Até a palavra Deus, o título Deus, não cabe para Ele. Nós porque aprendemos assim, agora a gente fala, entendeu? Mas nem cabe nele título Deus. Deus é um título para imagens, para a mitologia grega, entendeu? É o Criador, é a essência de todas as coisas, é o inexplicável, é o grande eu sou, entendeu? Mas Ele nos entende também. Mas aí tem esse problema que a gente humaniza Ele e coloca Ele no nível dos nossos pais. Entende? Imagina eu chegar para o meu pai me amava mesmo, mas imagina eu chegar a pedir perdão por algo que fiz errado. Ele ia me passar um sabão, entendeu? Não faz mais, tá bom. Amanhã eu chego para ele de novo, ô pai, foi, pai, errei de novo,
Ele já ia falar mais grosso, passar um sabão daquele com soda cáustica, entende? Eu já ia sair com medo de voltar lá. Agora imagina que 5 dias depois eu fiz igualzinho. Eu não ia ter coragem de chegar perto dele. Não, ele nunca nos bateu. Meu pai nunca nos bateu. Nunca tocou com um dedo em nenhum dos filhos dele. Meu pai. Ele transferia para minha mãe. E a mãe tinha algo maravilhoso para tratar conosco. Agora eu não vou te bater, porque eu estou nervosa, eu vou te machucar. Depois nós vamos conversar quando eu estiver bem calminha, que aí eu te bato bastante e não te machuco. A gente quase morria aquele período. Às vezes ficava de um dia para o outro, eu não dormia direito. Entendeu? E o pior é que ela não esquecia, não. Lá no outro dia, no fim da tarde, quando eu pensei, ela dormiu, nós já almoçamos, nós já tomamos café da tarde, ela esqueceu. Ei, Adilson, vem aqui, a mãe quer falar contigo. Eu disse, deu para a bolha, acabou-se tudo. Entende? É assim. E aí chegava lá e levava a sova. Entende? Então, às vezes a gente transfere esse relacionamento, entende? Que em tudo isso não havia não houve nenhum trauma, eu estou aqui bem decidido na vida, entendeu? Não houve traumas, eles souberam fazer, eles tinham uma forma de fazer que nos educaram. Foi o melhor para nós, o melhor da forma deles para nós, entendeu? Mas tem aí uma coisa que isso a gente transferiu para Deus. A gente aprendeu na igreja que Deus é mais ou menos isso, entendeu? Daí, lá na terceira vez, imagina chegar para o pai, a gente não ia, só se um fizesse queixa. E nunca faltou um para fazer queixa, vocês entendem, né? Sempre tinha um que... É o 71, né? O X9 lá, ele vai lá e entrega o sujeito, né? Aí ele chega lá, só... Nesse dia o pai chamava, a gente não estava mais ligado, já tinha esquecido, e aí o pai chamava e disse, filho, vem cá. Eu soube uma coisa de ti, pronto, arrepiava, dava tremedeira, a gente ficava branco, vermelho. O que, pai? Não, me falaram, eu não quis acreditar. Disse, pai, é verdade. Como que tu sabe que é verdade? Não, já sei o que é. Contaram tal e tal coisa para ele. Às vezes era outra coisa. O medo acaba com a gente, né? O pai deixava para lá, né? Mas a gente transfere às vezes isso para Deus e fica com medo de falar para Deus. A gente acha que cansa Deus. Nós lemos as Escrituras, mas nós não guardamos nada do que lemos. A gente lê e não guarda a maioria das coisas. Não sabeis que o Altíssimo não se cansa, nem se enfada. Ele não tem canseira, ele não se enfada, ele não vai... Mas a gente humaniza ele, acha que ele se cansa, que ele se enfada, que não quer mais ver a gente. Nessa noite eu te digo, pode te aproximar de Deus sem medo. Mesmo com aquelas coisas que você já pediu perdão 1000 vezes, mas ainda não conseguiu vencer, porque o teu ego está acima e não abaixo. Tudo que ele te diz, vem, eu te recebo, eu te perdoo, e eu vou esperar tu botar esse ego para baixo. Põe esse egoísmo para baixo. Seja humilde. E ele continua então o seu ensino em Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 14, para nós concluirmos. Os discípulos, sem entender, veja que ele explicou tudo que eu te expliquei até agora, eu usando minhas palavras, mas explicando o que está lá no texto. Mesmo assim, os discípulos não entenderam.
A gente demora a entender as coisas, né? Os discípulos não entenderam, e aí olha o que eles fazem. Do versículo 1 ao 14 do capítulo 18, que é a continuação, Jesus. Quando a gente lê lá, a Bíblia vai separando por capítulo, a gente perde a sequência das coisas. Mas aí agora você vai ver, porque lá o evangelista vai colocar um milagre no meio, a mulher cananeia se aproximou dele, aquilo tudo, tal, e a gente perde a sequência. Mas a continuação, aqui no versículo 1, os discípulos, sem entender o ensino a respeito do egoísmo, eles perguntam: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Vocês estão entendendo que eles não entenderam nada? Ele está dizendo para arrancar o ego. E olha a pergunta que eles vão fazer: quem é o maior? Será que é eu? Será que é o Pedro? Será que é o João? Será? Olha o que eles querem saber. É como se não entrasse nada do que Jesus falou naquela hora para eles. Então Jesus chama um menino, uma criança que está ali perto, e pediu assim para o menino: fica aqui no meio. E o menino veio para o meio. Imagina ser chamado por Jesus, famoso naquela época, né? Hoje os meninos e meninas fazem uma muvuca para chegar perto do cantor que eles gostam, do artista que eles gostam. Meu Deus, tem uns que desmaiam, entende? Imagina o menino ser chamado por Jesus. Jesus disse: vem cá, menino. E botou ele no meio dos apóstolos, assim, com o menininho no meio. E aí Jesus começa a ensinar. Jesus diz: se vocês não vencerem, ele repete o ensino, o vosso ego. Se vocês não vencerem o vosso ego, como uma criança vence o ego. Mãe, eu quero. Meu filho, olha aqui, ó. Papai agora não vai poder gastar. Ele não consegue, ele está sem trabalho. Quando o papai conseguir, então tá. É assim que funciona. O meu, se eu disser que não, é porque ele já ficou confiado. Entendeu? Faz como a minha mãe. Quando tu chegar em casa. Entendeu? Então, mas a tendência da criança é ouvir o adulto, desde que o adulto dê atenção para ela. Converse com seu filho, fale as coisas para o seu filho, explique. Você sabia que as crianças são grandes aliadas da gente? Você explica que está com uma dificuldade, que não tem recurso, e a criança entende. Tem pai que pensa que não. A criança, eu tenho 2 filhos e uma filha, e várias vezes em casa botei eles sentados. Eles eram ainda bem infantis, mas eu ignorei a infantilidade e contei com a inteligência. Se filho, filha, o pai nesse Natal não vai poder comprar nada para vocês. O pai está passando por essa e essa situação. Falasse isso para a criança, falei. Tudo da minha vida falei para eles. Para os 3 filhos meus. Sabe o que aconteceu? Eles cuidavam de mim. Cuidavam para eu não me deprimir, cuidavam para que eu dormisse bem. Eu estou falando aqui coisas sérias. Entende? Cuidavam para não fazer barulho. E eu já fiz isso com minha neta, com meus netos algumas vezes, de dizer para eles: agora o vô precisa assim. Eles entendem. A Bruna, que é bagunceira, entende? No bom sentido, Bruna, é só para chatear contigo. Tá? Não, ela é ativa, ela tem muita energia. Tem dia que ela chega lá em casa: filha, hoje o vovô não consegue, o vovô precisa descansar um pouquinho. Então eu fico bem quietinha. Eu disse: então tá. E fica mesmo. E assim, o Vitor, uma joia, o Arthur, que guri legal, né? Eu tenho assim, alegria em Deus, porque a gente educou os nossos e estamos vendo os filhos dos nossos filhos sendo bem educados pelos pais que se tornaram. Louva a Deus por isso. Eu só tenho gratidão ao Criador, né? Então a criança, ela desiste do egoísmo. Ela não bota o egoísmo como um marco que se perpetua.
Ela pode ser egoísta, mas sem a consciência do egoísmo. Ela pode ser egoísta em dados momentos. Se um ganha, o outro quer ganhar. Se um tem um brinquedo, o outro quer ter o brinquedo. Mas aí é diferente. Quando se trata de questões e assuntos que precisam abrir mão, você conversa e a criança vai abrindo o leque. Você se surpreende. Então Jesus diz, olha, se vocês não vencerem vosso ego como uma criança vence, vocês sequer entrarão no reino dos céus. Vocês estão disputando quem é maior? Não tem nada de maior e menor lá. O que tem é o seguinte: se vocês não tirar o egoísmo, vocês não entram. Vocês não fazem parte. Vocês não têm parte com Deus. Todos que cuidam, Jesus diz assim: aquele que tiver a humildade de um menino é o maior no reino dos céus. Quem tiver a humildade de um menino. Vocês conhecem algum ser humano que teve a humildade de um menino? Sim ou não? Jesus teve a humildade de um menino. É maravilhoso. Se você olhar o perfil, é lindo. Quem for humilde como, ou tiver a humildade de um menino, esse será maior no reino dos céus. Todos que cuidam de inocentes, de humildes, é como se estivesse cuidando de mim mesmo, disse Jesus. Quem cuida de inocentes, de meninos, na ilustração, os humildes. Quem cuida dos humildes é como se estivesse cuidando de mim mesmo. Mas, se alguém tirar a inocência de quem só conhece o bem, levando-o ao conhecimento do mal, ou se alguém pega um humilde, alguém inocente e injeta nele opções de maldade e o conduz, o guia para o mal, seria melhor que essa pessoa se suicidasse. Eis uma temática aqui para se pensar muito. Quando um suicídio é melhor do que a vida? Não, Adilson, isso não está na Bíblia, eu nunca li isso na Bíblia, é só você você lê lá, que era melhor que amarrasse uma mó de moinho no pescoço e se lançasse no fundo do mar. Que é isso? Suicídio. Você entende? Por quê? Porque quem prejudica a pessoa do bem esbarra em Deus. Quem desencaminha alguém que está no caminho reto, esbarra em Deus. Quem prejudica o inocente, vai se haver com Yahvé, o Deus da guerra. Será aniquilado, será destruído. Todos que cuidam de inocentes, é como se estivessem cuidando de mim mesmo. É o que Jesus coloca. É inevitável dizer que o mundo mal tire a inocência das pessoas. É inevitável que os relacionamentos neste mundo sem Deus, quando eu digo sem Deus, dos que se desencaminham e não querem a vontade de Deus, é inevitável que eles desviem inocentes, humildes, faltos de entendimento. Porque você sabe que na inocência está a falta de entendimento. É inocente porque não entende. É inocente porque não sabe. É inocente porque não alcançou o discernimento. Por isso é inocente. Entendeu? Porque uma vez tendo alcançado a inocência, ou é um homem de consciência crística, ou um homem de consciência maligna. Então Jesus diz, é inevitável que o mundo mal tire a inocência das crianças, contudo não serão poupados aqueles que fazem isto. Virá a retribuição. A alma tem um valor inestimável, ela vale mais do que o corpo, vale mais do que as mãos, os pés e os olhos.
mais do que qualquer membro do corpo. Portanto, é preferível. Ele está fazendo uma hipérbole, ele está criando uma dimensão nas suas palavras para entendimento do quanto é preciso nós termos cuidado com o egoísmo. Ele disse: é preferível vocês perderem uma mão, perder um pé, perder um olho e entrar para a vida eterna, do que estando perfeito no vosso corpo, está ruim da alma, está doente da alma, está perdido na alma. Olha o que ele está falando aqui. Lembre-se, os maiores são os menores, os maiores são os pequenos, são os inocentes, os que menos conhecem a Bíblia, a lei, como a mulher cananeia, os que mais reconhecem. Ou seja, o menor será maior. Os inocentes são os que têm valor no cuidado primário de Deus. Aqueles que não sabem nada de Bíblia, que não sabem nada dos ensinos, eles acabam sendo chamados por Deus, ou procuram a Deus, pelo reconhecimento do que Deus é. Entenda o que eu estou falando. Pessoas que nunca aprenderam nada, às vezes se aproximam de Deus e têm mais de Deus do que aqueles que dizem que conhecem a Deus. Quando a cananeia se aproximou do Senhor Jesus, não era judia. E ela pediu misericórdia, e Jesus teve misericórdia dela, entende? Ela humilhou-se até, eu não vou entrar nos detalhes, ela humilhou-se até o último estágio da humilhação. Ela se fez como criança mesmo, mas não desistiu de confiar, e confiando recebeu o que procurava, porque houve humildade. Nesse sentido, nós podemos dizer: os que mais conhecem, menos reconhecem. Os que menos conhecem, mais reconhecem. Que Deus nos ajude a reconhecer a grandeza do Senhor. Eu vou encerrar aqui, mas quero encerrar com as palavras de Jesus em Mateus 7,12, que diz: portanto, todas as coisas que querem que os homens vos façam, ou que os homens façam a vocês, façam também a eles. De fato, isso é o que a lei e os profetas querem dizer. Eu espero que você tenha absorvido o ensino dessa noite e que saia daqui para sua casa com um desejo de ser mais Cristo, menos você mesmo. Tem uma canção que diz que diminua eu, que diminua eu. Eu vou sair daqui com esse sentimento. Eu quero ser mais Cristo, mais humilde, menos ego, mais cristificado. Amém? Leve com você essa palavra, ponha em prática. Eu vou me dedicar também a pôr em prática na minha vida. Eu já digo que isso faz parte do meu viver. Longe de mim apontar o caminho e eu mesmo não caminhar. Longe de mim saber a verdade e não me apossar dela. Longe de mim fazer das Escrituras só palavras. Não. Eu quero que a vida proposta nas Escrituras salte para a minha vida. Que ela, na química maior, se misture ao meu ser. Amém, queridos? Quero estar em pé, vamos agradecer ao Senhor.